A paz de Jesus, meus amores, meus amigos queridos, minhas amigas queridas do YouTube, meus irmãos e irmãs na fé, os diamantes do Senhor. Gratidão a Deus por tê-los comigo. Gratidão a vocês por permanecerem no meu canal. Abençoados sejam todos pelo Altíssimo. Amém? Olha, Deus tem a palavra final em qualquer situação. Não acabou, até que Deus diga que está acabado. Pode ter certeza. Agora um recado do Pai para alguns escarnecedores da tribulação alheia. O Senhor manda dizer que antes de criticar quem afunda ao caminhar sobre as águas, admire quem tem coragem de sair do barco. Fica a dica do céu para todo aquela que adora tripudiar em cima de quem tem fé e está passando por lutas. Deus é assim, Ele manda o recado direto e reto. Pegou aí? Olha, quem tem juízo ouve e muda, hein? Deus é Deus, aleluias. Meus lindos, eu só passo o recado do céu, sem ressentimentos, não me queiram mal, hein? Olha lá. Bem, mas hoje eu vou passar a vocês algo poderoso, algo muito revelador da parte do Senhor. Vou falar sobre o profeta mais importante que a Bíblia diz que já existiu vindo da parte de mulher. Eu vou falar do profeta João Batista. Oh, aleluias! Fiquem até o final do vídeo, vocês vão entender por que Deus me manda falar de João Batista a vocês. Há um mistério aí para os dias de hoje a respeito deste profeta. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele. Eu já falei até num versículo bíblico que li num vídeo anterior. Eu falei um pouquinho do João. Mas a pessoa lá em evidência era o Senhor Jesus. Aqui, a pessoa que Deus quer que eu coloque em evidência é o João Batista e você vai entender por quê. Veja, para quem não conhece a história dele, escuta aí, ó. João existiu no ano 2 a.C. Ele era primo de Jesus, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendente de Arão, prima de Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. O nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel. Lá em Lucas 1, do versículo 8 ao 13, lemos: certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo. Então apareceu um anjo do Senhor. O anjo disse: não tenha medo. Deus ouviu o seu pedido e sua esposa vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Oh, aleluias! Deus é fiel, hein? E assim se deu, meus amados, assim se deu. Ele, João, veio, nasceu e cresceu na graça e nos ensinamentos do Senhor e foi ficando forte de espírito. E não é novidade para nós, né, meus amados, que onde há alguém cheio da presença de Deus, que emana uma luz divina muito grande de Deus na presença da vida da pessoa, ao seu redor reúne-se um grande número de pessoas. A gente sabe, a gente vê nos dias atuais, os grandes homens e mulheres de Deus sempre eles têm muitas pessoas ao redor, sempre vão atrás dele. Foi assim na época de Jesus com Jesus e também foi assim com João Batista. João se tornou em Deus um grande líder popular. E no deserto da Judéia teve o início do seu ministério santo. Lá começou as suas pregações. Começava então o seu chamado diante do Eterno, que nada mais era do que preparar o caminho para a chegada do Messias. E nós sabemos que se tratava da pessoa santa do Senhor Jesus, né? Glória a Deus! João Batista viveu como um nômade, se alimentava de gafanhotos e mel. Era simples no se vestir.
sempre pregando palavras de arrependimento e transformação. Ele vivia a anunciar a chegada do Messias e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo nas águas. João já havia sido anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E o povo começou a vir de Jerusalém, de toda a Judéia, em volta do rio Jordão. Vinham ao encontro de João, e ele os batizava no rio Jordão, após pregar para eles. Em Mateus 3, 2, 6, fala lá: confessavam os próprios pecados e João os batizava no rio Jordão. Já em Mateus 3, do 13 ao 16, vemos que João batizou o próprio Senhor Jesus, onde o Espírito Santo, descendo como uma pomba, pousou sobre, e do céu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Oh, aleluias! Mas quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíadas, conhecida como Salomé, dançou diante de todos e agradou Herodes. Pressionada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Depois, a cabeça de João foi levada num prato e foi entregue à moça. E esta a levou para a sua mãe. Está lá em Mateus 14, do 8 ao 11. E aí findava o chamado de João. Ele morreu no ano 27 da era cristã. Meus amados, em tudo ele foi obediente a Deus. Ele falava sem medo, ele pregava a verdade, ainda que correndo o risco de morte. Mas ele entendia que o recado de Deus tinha que ser feito porque o chamado dele era para preparar o caminho para a chegada do Messias. Então ele tinha que começar a consertar as coisas. Era demais o erro, era demais a enganação da época, como acontece nos dias de hoje, né? Mas, pessoa bonita, a história de João Batista, ela foi muito forte, vocês não concordam? E também foi fundamental para que todo o propósito de Deus para a humanidade, através da pessoa do Senhor Jesus, se cumprisse. Vocês percebem com isso aí que cada um tem o seu papel dentro do propósito grande do Senhor para a humanidade, né? Mas vamos ver lá. E o que será que o Espírito Santo quer nos dizer exatamente, mandando eu falar de João Batista para vocês? Uma palavra tão fiel, tão rica, tão importante saber, né? Vamos pensar juntos, vamos deixar o Espírito Santo paciente em nossa mente, em nosso coração, em nossa história de vida? Vamos? Trazendo a verdade santa para os dias de hoje, o que será que a gente vê? Bem, vocês sabem já foi falado que Satanás imita Deus em todas as coisas. Todas as coisas. E claro, né? Ele vai procurar imitar Deus, levantando agora também um João Batista, que a Bíblia se refere como a besta lá, né? E vai preparar a estrada. Ele vai ter dons de sinais e maravilhas, autoridade de Satanás para fazer grandes acontecimentos, e tudo será permitido pelo Senhor. Satanás sempre tenta envergonhar o papel dos grandes nomes das Escrituras Sagradas. Ele sempre pega e imita, porque ele não pode fazer igual.
ele não pode levantar um ser com a essência de Deus. Então ele levanta alguém com a essência dele, que é do mal. Mesmo ele sabendo que ainda nos dias de hoje existe algum ser humano que tem em si o ministério feito João Batista teve, que vai mesmo à luta, vai para o campo de batalha, fala o que tem que ser falado, prepara o caminho para as almas entenderem que Cristo está às portas, vai voltar a buscar a sua igreja. Agora, não para anunciar a primeira chegada do Messias, mas a segunda chegada do Messias. E este João Batista, vindo, criado, levantado, vindo da oração, do propósito de Deus, da escolha de Deus, do coração de Deus nos dias de hoje, ele prepara até o caminho em uma cidade, em uma igreja, em um estado, em um país, para a chegada de grandes homens e mulheres de Deus, vindos para fazer a diferença no meio do povo. Grandes profetas, grandes líderes com autoridade no dom de libertação, no dom da palavra, no dom da cura. Você me entende? Deus continua levantando os seus Joãos Batistas e abençoando e usando, e eles têm aquele espírito forte, aquela fé firme, são ousados, falam o que Deus envia falar e não temem ninguém a nada. E também muitos morrem, até decapitados, literalmente. Vocês não têm ouvido falar dos cristãos que são assassinados fora aí, em países como no Afeganistão, na Nigéria, que é um lugar que mata cristão, terrivelmente mata os seus enviados de Deus. E Deus quer chamar a nossa atenção que sempre para se cumprir o grande propósito dele, ele tem os seus personagens. Personagens que, como Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre o mesmo Deus que conhecemos. E por isso ele continua a levantar os mesmos grandes personagens bíblicos. Se uma Bíblia nova fosse feita por Deus, quantos Joãos Batistas ele ergueria novamente? Porque continua-se a clamar o retorno do Messias para buscar o seu povo. Só que Satanás quer passar a perna até nos escolhidos de Deus, se possível for. Então, o que Deus está alertando aqui para a gente ficar esperto, para a gente ficar vigilante, cheios do óleo da unção, do Espírito Santo, da presença de Deus. Porque eu sei que alguém deve ter ficado apavorado aí. Deve ter pensado, mas e daí? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai saber quem é que é o João Batista vindo de Deus e quem é que é o João Batista levantado por Satanás? Veja, Satanás só vai levantar um grande João Batista, que vai ser conhecido. E Deus levanta muitos pequenos João Batista. Estes Joãos Batistas, vamos falar no plural certo, né? Porque são muitos. Eles têm a essência do nosso João, do nosso profeta João. Eles são destemidos, eles são simples e eles são ferozes para defender o reino dos céus e para pisar em Satanás e livrar as almas do cativeiro do inferno. Então a diferença vai ser grande. Vai ser fácil enxergar, meus queridos. Eu sei que tem muitos que se assustam quando se é pregado a verdade, porque tem muitos que viviam fazendo certo para Deus. E quando descobre que, na verdade, estavam entristecendo a Deus, se espantam, levam um choque. Mas se querem Deus de verdade, escutam a palavra e se deixam moldar por Deus. Mas existe também aqueles que preferem as trevas, que amam os pecados que fazem e se chocam no sentido de
serem desmascarados, de não quererem aprender o que agrada a Deus. A estes, com certeza, eles vão pedir a cabeça do João Batista novamente numa bandeja. Com certeza. Mas Deus é com os seus. E há uma glória muito grande reservada para todo aquele que cumpre com o seu propósito, a que veio amando de Deus. Então, continuem, preparem mesmo o caminho para os grandes homens e mulheres de Deus fazerem a libertação, mostrarem o céu e a vontade de Deus para a chegada novamente do Messias, agora chegando em glória e resgatando os seus. E você irá junto, se até o fim você permanecer firme na rocha que é Jesus, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Esta foi a palavra que Deus tocou meu coração para dar a vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido em Cristo Jesus que o Espírito Santo tenha aberto todo o entendimento de vocês e que toque no profundo os seus corações e que vocês venham amar muito os Joãos Batistas da parte de Deus e se deixem moldar e se deixem crescer na graça e na presença do Senhor, fortes na fé, fortes no Espírito, como foi o profeta João Batista. Escrevam uma nova história, honrando a antiga história, porque a palavra do Senhor nos serve de alimento, serve de direção e de exemplos. Existem muitos bons exemplos nas Escrituras Sagradas. Leia. Quando ouvir um vídeo meu, traga sua Bíblia e veja. Você vai aprender muito mais, além do que o vídeo está te ensinando. Se gostou, compartilha. Se não está inscrito no canal, se inscreve, dá um like, aciona o sininho e comenta. Amém? Com Jesus, seja feliz.